Olá, olá! Saudações do crente docente! Está no ar agora o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Anderson Nogueira, estamos estudando a revista Discipulado 1 da Central Gospel. E hoje nós vamos estudar a lição 3, a pessoa do Espírito Santo. É uma lição maravilhosa e vamos estar compartilhando com vocês, tenho certeza que é algo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa, sobre a obra do Espírito Santo. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento, que divulgue o trabalho do crente docente. Para isso, se inscreva lá no nosso canal, deixe o seu like, aciona lá o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas novidades, de todas as nossas publicações. Nós gostaríamos de fazer também um agradecimento especial à professora Divani Fernandes, que tem nos prestigiado, e mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, meu querido. Nós vamos começar a lição a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, e o texto bíblico básico, ele se encontra lá em João 14, de 15 a 25. O texto diz assim, irmãos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui no versículo 16, nós já vamos começar a ter uma compreensão, porque essa palavra outro, ela tem um significado especial. Ela, quando nós olhamos no original, allos, significa alguém além de, outro da mesma espécie. Preste bastante atenção no texto, que ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Essa palavra allos significa e mostra semelhança entre as pessoas. O uso que Jesus faz em allos para enviar o outro Consolador é que parece alguém além de mim, e em adição a mim, mas alguém como eu, da mesma semelhança. Na minha ausência, ele fará com que eu faria se estivesse fisicamente presente entre vocês. A vinda do Espírito Santo, ela garante a continuidade do que Jesus fez e ensinou. Vamos para o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, porque eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor? Que está para manifestar não a nós, não a esse mundo. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Interessante também, irmãos, que o versículo 21, quando fala sobre o manifestar, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, esse verbo aí, em paradísino, é uma combinação de faino ou fazer brilhar. Portanto, aparecer, surgir à vista, revelar, exibir, tornar visível, apresentar-se à visão de um outro, ser visível, são tudo atribuições que Jesus iria se manifestar através do Espírito Santo aqui nesse mundo e em nosso meio. No versículo 24 fala assim: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, e tudo do que vos tenho dito. Aleluia, Jesus. Este é o texto bíblico básico, e nós temos também o texto áureo, que fica lá em João 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que lhe disse. Os objetivos dessa lição é reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, identificando seus atributos divinos e a obra que ele realiza.
O segundo objetivo é compreender que o Espírito Santo é quem nos vivifica e nos orienta nesta vida. E o terceiro objetivo é entender que recebemos de Deus o Espírito de adoção de filhos. Irmãos, uma das missões do Espírito Santo é revelar a verdade da mensagem de redenção ao homem. O Espírito Santo, esse é o agente que conduz o homem a Cristo. Está lá em João 3,6. Ele é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Leva o homem ao arrependimento e regenera-o, e também o santifica-o. O Espírito Santo também, irmãos, reveste o cristão de poder para cumprir a sua missão com autoridade e ousadia aqui nesta terra. Queridos, eu queria, logo no começo dessa lição, mostrar que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Em uma das passagens dos textos bíblicos que me chama a atenção, das passagens mais antigas que falam sobre o Espírito Santo, está lá em Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Irmãos, mas o Espírito Santo de Deus estava ali, presente, na criação da terra. A palavra de Deus também diz lá no Antigo Testamento, em Salmo 104:30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Pai criou o universo por intermédio do Filho, enquanto o Espírito Santo, naquele momento, ele transmitia vida a tudo o quanto era criado por Deus. O Espírito, portanto, está ligado com a criação, como também com a providência contínua de Deus. Para nós entendermos um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo e a ação dele, logo lá no Antigo Testamento, para vocês terem ideia, em Gênesis 1, de 26 a 27, a palavra de Deus diz: E disse Deus, Elohim, façamos o homem, está no plural, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O sufixo rim aí em Elohim fala de pluralidade e comunhão. Façamos em unidade. Se refere às três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus Pai, nós temos aqui Atos 4:24, um texto que tu és o Deus criador do céu e da terra, do mar e tudo quanto nele há. O Filho, para nós entendermos um pouquinho mais sobre a Trindade, para nós falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo, em João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era o Verbo vivo, através de quem Deus falou para levar os mundos a existir. E Gênesis 1, de 1 a 2, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra logos, causando aí dinâmica criadora, haja e ouve. Nós cristãos sabemos que Deus, irmãos, é trino, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio à Terra para cumprir a sua missão de restabelecer a nossa ligação com o Pai e, portanto, ser a única porta para a salvação, conforme as Escrituras nos afirmam. E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Contudo, que o Filho, ao vir à Terra, ele se fez carne. Veio como um ser humano. Isso fica claro quando nós lemos lá nos versículos 1 e 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo Logos, o que se encarna e nasce como Cristo, conforme nós vamos ver agora a seguir. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas cumprindo a sua missão, lá em João, após cumprir a sua missão, Jesus ressuscitando, em João 16:7, fala assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E assim foi feito. Jesus ascendeu os céus, mandou o Espírito Santo como seu substituto.
É Ele, meus irmãos, que está conosco a cada momento. Ele é o Paráclito, aquele que está ao nosso lado, que nos assiste em nossas fraquezas. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele é real. Ele não é invenção, não é uma ilusão. Ele não é uma força impessoal, nem um modo de falar de Deus. Não, ele é Deus e tem atributos próprios que distinguem ele como uma pessoa e como uma missão. Diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Também, irmãos, nós podemos aqui citar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus, muitas vezes, ela foi manifestada na glória de Deus, nas teofanias, até no próprio Evangelho do Senhor Jesus, ele manifestou a presença de Deus entre os homens. Mas depois que Jesus subiu ao céu, de contínuo, através de toda a era da igreja, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Aleluia, Jesus. Ele é que está presente de modo mais proeminente no meio de nós até os dias de hoje. Nós vamos falar agora de algumas características do Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo possui características de uma pessoa com intelecto. Romanos 8, 16, 27. Ele possui sensibilidade. Efésios 4, 30. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios 11, 12, versículo 11. Além disso, ele também realiza ações específicas de uma pessoa. Ele inspira as profecias, está lá em 2 Pedro 1, 21. Ele revela as verdades divinas, 1 Coríntios 2, 10. Ele convoca os obreiros para o serviço, Atos 13, 2. Ele comunica-se com a igreja local, Apocalipse 2, 7. É ele que testifica, João 15, 26. É ele que intercede pelos santos, Romanos 8, 26. É ele que guia o povo de Deus, João 16, 13. E é ele que nos ensina, João 14, 26. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, é o agente que preenche, aquele que aproxima e aquele que conduz. Todos os dias, irmãos, nós somos chamados a nos despir dos velhos hábitos e assumir a posição de novas criaturas, de filhos de Deus, tendo Jesus como um referencial para as nossas vidas. Contudo, nós não podemos fazer isso pelo nosso próprio conhecimento ou poder. Nós dependemos do agir do Espírito Santo para alcançar esse propósito. Nós podemos escolher diversas maneiras para viver, mas a melhor delas é viver de forma abundante pelo poder de Deus, tendo o Espírito Santo como nosso conselheiro, como nosso ensinador, como nosso companheiro a cada dia de nossas vidas. O Espírito Santo é ele que nos aproxima de Deus. Essa aproximação, irmãos, entre o Criador e a criatura é uma obra exclusiva do Espírito Santo, porque por ele, ambos, nós temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois vós estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Efésios 2, 18, 19. É ele, o Espírito Santo, que nos conduz a Deus em oração. Uma das maneiras mais fáceis de falarmos com Deus é por meio da oração. No entanto, embora essa seja uma atitude simples, há momentos em que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental nisso, intercedendo por nós até com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. E o Espírito Santo, ele está nas Escrituras. A palavra Espírito Santo ocorre pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 1, de 1 a 2. Até Apocalipse 22, 17, nós vemos a última menção a esse termo. O Espírito e a esposa dizem: vem. O que ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a menção nas Escrituras do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, irmãos.
Algumas pessoas consideram que o Espírito é apenas uma força dinâmica, uma influência. Mas não, ele é Deus. Ele tem razão, tem vontade, tem autonomia. 1 Coríntios 2, de 9 a 11. Ele ensina, consola, testifica de Cristo, ele intercede em favor dos cristãos. Ele é soberano conjuntamente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo de Deus, ele é o cooperador. Em 3 ocasiões no Antigo Testamento, utiliza pronomes pessoais e verbos no plural. Por meio deles, nós podemos facilmente compreender que o Espírito Santo estava cooperando com a obra divina. A primeira ocorrência está em Gênesis, nós já citamos aqui na criação do ser humano, façamos um homem. A segunda, quando Deus decide confundir as línguas faladas pelos seres humanos no episódio lá da Torre de Babel. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, está no plural também. Você vê a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo em conjunto com Deus. E a última referência está no chamado de Isaías para a missão do profeta. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Você vê que ele está sempre presente na Trindade. O Espírito Santo é Deus. E ele é residente. No Novo Testamento, é a ação colaboradora do Espírito Santo e a mais profunda no homem. O Mestre nos assegurou que o Espírito habita no cristão, guiando-o em toda a verdade, ensinando-lhe todas as coisas. De fato, após o seu derramamento ali no Pentecoste, é ele que reside no interior de cada um dos seus filhos. Aleluia! Regenerando, João 3, de 3 a 6, batizando, 1 Coríntios 12, 12, revestindo de poder, Atos 1, 8, e dirigindo e convencendo o homem, João 16, versículo 8. Vamos citar aqui, rapidamente também, o Espírito e seus atributos. O atributo ele pode ser definido como característica, uma marca que uma pessoa possui. Nesse caso, para fins didáticos, nós vamos classificar aqui alguns atributos que Deus possui, incomunicáveis e comunicáveis. Atributos do Espírito. Ele é Deus. Atos 5, de 3 a 4. Ele é eterno. Hebreus 9, 14. Ele é onipotente. Romanos 15, 19. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2, de 9 a 11. E ele é onipresente. Todos atributos incomunicáveis de Deus e do Espírito Santo. Atributos comunicáveis. Ele é amoroso. Romanos 5, 5. Ele é bom. Salmo 146, 10. Ele é misericordioso. Efésios 2, 4. Ele é sábio. 1 Coríntios 2, 13. E ele é santo. Ele é santo. Aleluia. Para falarmos um pouquinho mais sobre a obra, é o Espírito Santo que dá poder. Ele é o doador da vida. Ele dá a vida. No domínio da natureza, o papel do Espírito Santo é dar a vida a todas as criaturas animadas da terra, no céu e no mar. Como está escrito, envias o teu Espírito e são criados. Salmo 104, 30. E no sentido inverso, se Deus para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria ao pó. Ele é que dá poder para o serviço. No Antigo Testamento, fala sobre o Espírito Santo muitas vezes capacitando pessoas para serviços especiais. Ele capacitou Josué com habilidades de liderança. Ele deu poder aos juízes para libertar Israel. Ele deu poder a Otoniel, a Gideão, a Jefté, a Sansão. O Espírito Santo veio poderosamente sobre Saul, a fim de levantá-lo para a batalha contra os seus inimigos de Israel. No Novo Testamento também, a obra capacitadora do Espírito Santo é vista de primeiro modo em pleno na unção e capacitação de Jesus como Messias. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo. Está lá em Mateus 3,16. João Batista disse, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Portanto, Jesus foi para a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo. E depois de sua tentação no início do seu ministério, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Lucas 4:14. Quando Jesus também foi pregar na sinagoga de Nazaré, ele declarou a profecia de Isaías, que fora cumprida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e dar restauração às vistas aos cegos, e a pôr em liberdade aos oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. A presença do Espírito Santo juntamente com Jesus ali ao entrar na sinagoga mostra que realmente ele dá poder ao serviço. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus foi visto também depois de seus milagres subsequentes. À medida que ele expulsava demônios, ele curava enfermos. Você vê o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo é aquele que revela. Ele dá revelação aos profetas e apóstolos. Os apóstolos e outros que escreveram as palavras das Escrituras do Novo Testamento foram igualmente guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo. João 16,13. Que também falou aos apóstolos o que tinha ouvido do Pai e do Filho, e declarou-lhes as coisas que hão de vir. Outros que foram cheios do Espírito Santo também falaram e cantaram palavras que se tornaram parte das Escrituras, tais como Isabel, Zacarias, Simeão, entre muitos outros. Irmãos, são muitos atributos, são muitos adjetivos que nós poderíamos falar aqui do Espírito Santo, mas é Ele que nos dá segurança. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele que nos ensina e nos ilumina. Outro aspecto da obra reveladora do Espírito Santo é o ensino. É Ele que proporciona a atmosfera digna de Deus quando Ele manifesta a sua presença entre nós. Aleluia, Jesus! São muitas as qualidades. É o Espírito Santo que unifica. Ele foi derramado sobre a igreja no Pentecoste. Pedro proclamou que a profecia de Joel 2,28 fora cumprida, mas o que ocorre que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens terão visões, sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Ele é aquele que nos santifica. O Espírito Santo também é aquele que nos ajuda a permanecer separados do mundo, 1 Pedro 1,2. Ele que nos capacita a cooperar com essa obra por meio da purificação da nossa alma e da obediência à verdade. O profeta Ezequiel, meus irmãos, por exemplo, ele tratou acerca da purificação que Deus faria em Israel, depois de trazê-lo de volta do exílio babilônico. O Senhor prometeu que daria um novo coração e um novo espírito ao povo, e tiraria deles o coração de pedra. Dessa forma, o Senhor deu o seu espírito, a fim de capacitá-los a uma vida pura, baseada em obediência e em santificação. O Espírito Santo torna a presença de Deus viva em nós, pois ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança e nos constituiu como morada. Todo cristão, eu e você, também nós devemos cuidar com diligência da nossa vida, tratando do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar aqui, para nós terminarmos, sobre o espírito de adoção. Quando somos adotados por Deus, nós nos tornamos não só filhos adotivos, mas somos genuinamente gerados pelo Pai. O Senhor faz com que os filhos dos homens tornam-se filhos de Deus. O processo inverso aconteceu apenas com Cristo, quando o Filho de Deus tornou-se filho do homem. A palavra adoção, no idioma grego, é derivada de dois termos. O primeiro é a palavra huios, que significa filho, e o segundo a palavra tessis, que significa em lugar de. Simultaneamente a esta posição filial, Deus coloca o espírito do seu Filho no coração de cada cristão, a fim de torná-lo, de fato, o seu filho. Aleluia, Jesus. Vamos concluir, irmãos, uma das missões do Espírito Santo é revelar a verdade, a mensagem da redenção ao homem, convencendo-o disso. Logo, sem a sua obra não seria possível que o homem se salvasse. A Bíblia toda ela afirma que ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma energia, nem força, nem tampouco um elemento ou uma qualidade. Ele é uma pessoa divina, que possui atributos como intelecto,
sensibilidade, vontade, e em nosso relacionamento pessoal com Ele, nós podemos também entristecê-lo, nós podemos tentá-lo, nós podemos blasfemar contra o seu nome, resistir. A sua divina obra consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Ele também é aquele que nos santifica, nos ajuda a permanecer separados do mundo. E se estivermos mortos por causa do pecado, ou tristes diante das tribulações pelas quais nós passamos, o Espírito Santo, ele tem o poder de nos animar, de nos vivificar a nossa alma. Então, se quisermos chegar ao céu, devemos deixar que o Espírito Santo nos ensine a chegar até lá. Não há outra forma, não há outra companhia melhor. Chame a presença de Deus para a sua vida. Chame o Espírito de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Queria agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou de forma especial até o término desse CDcast. E quero pedir a Deus que possa abençoar a sua vida poderosamente e que o Espírito Santo possa estar presente na sua vida a cada dia e a cada instante. Queria novamente, antes de nós encerrarmos aqui, convidar a você para nos seguir, @crentedocente, lá no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente e ativar todas as nossas notificações no canal Crente Docente, lá no YouTube. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida poderosamente